Boa noite, turma. Então, eu estou fazendo a gravação dessa aula, né, que eu acabei não conseguindo dar para vocês em função que aquele dia, né, na quarta-feira à noite, eu fiquei sem internet até bem tarde, tá? Eu vou, então, gravar, né, para que vocês assistam, mas a princípio, então, nessa terça-feira a gente vai ter a nossa aula de desenho e topografia, e daí eu também vou explicar pessoalmente para vocês. Então, agora, pessoal, a gente começa a trabalhar um pouquinho sobre a questão das curvas de nível, tá? Então, até agora, o que eu expliquei para vocês foi como fazer os cálculos, né, o levantamento altimétrico, tá, de um terreno. Então, basicamente, cálculos de distância horizontal, distância vertical, tá? E agora o objetivo, então, é, a partir desses levantamentos, a gente fazer o desenho das curvas de nível para, então, fazer os tipos de trabalho num terreno. Então, por exemplo, assim, pessoal, a gente pode ter um trabalho de sistematização num terreno, a gente pode ter um trabalho de cálculos de terraços, pode ter um trabalho de construção das curvas de nível, então, são N, né, cálculos que a gente pode realizar no terreno. E também a questão da terraplanagem mesmo, né, quando a gente tem que retirar terra de um terreno. Então, para tudo isso vai servir o nosso levantamento topográfico, tá? Bom, então, as curvas de nível, tá? As curvas de nível, elas vêm a ser, então, uma maneira de representar graficamente as irregularidades ou o relevo de um terreno. Ela é considerada uma linha ou uma curva imaginária, né, ou uma linha geométrica no terreno de pontos que têm a mesma cota ou altitude. Então, as curvas de nível em si, tá, muitas vezes o pessoal fala, vamos fazer curva, vamos fazer curva. Não é que tu vai fazer a curva, na verdade, a curva de nível, ela é uma representação do terreno. O que é feito, tá, em geral, o pessoal, quando o pessoal fala que vai fazer as curvas de nível, o pessoal está falando que vai fazer, então, o trabalho, né, de fazer a retirada de terra, né, ou a colocação de terra, para criar essas curvas de forma mecânica, para poder, então, escoar a água, tá? Aqui, então, tem um exemplo, pessoal, uma representação de curvas de nível, tá? Então, aqui na parte de baixo, a gente verifica a planta baixa, tá? E aqui a gente verifica a vista lateral. O que significa isso? Na planta baixa, a gente tem, então, as curvas, tá? E a gente tem aqui os metros. Esses metros significam, então, que cada curva ela está distante entre si de 20 em 20 metros, tá? E significa que de fora para dentro ela vai aumentando, né, a altitude dela. Então, isso quer dizer que a gente está falando de um morro. Então, a gente puxa, né, puxa aqui essas linhas, tá? Puxa essas linhas para dizer, então, exatamente aonde que está passando a minha curva de 100, a minha curva de 120, a minha curva de 140 e assim por diante. E aí a gente faz, então, a representação da vista lateral desse terreno, tá, pessoal? Aqui tem um exemplo feito de forma mais simplificada e aqui, então, um exemplo feito em um software, tá? As curvas de nível, então, elas podem representar uma elevação, né? Então, quando as superfícies nas quais as curvas de nível de menor valor envolve a de maior valor, tá? Como assim? Ó, menor valor envolve a de maior valor, ó, ela está ao redor da de maior valor. Ela pode ser uma depressão, então é exatamente o contrário, tá? Superfícies nas quais as curvas de nível de maior valor envolvem as de menor valor. Então, aqui no caso, a gente vai ter as curvas do lado de fora maiores e do lado de dentro menores. Então, aqui é uma depressão, né? Um vale, um buraco. Outra coisa, algumas características das curvas de nível, né? Então, todos os pontos de uma curva de nível têm a mesma elevação ou cota. O que quer dizer isso? Eu não posso dizer assim, ó, por exemplo, que essa linha aqui, ela vai ter cota 100, 120, 130, não. Essa linha é cota 100, essa outra linha é cota 99, cota 98, e assim por diante, tá? Cada linha tem a sua cota.
elas não podem se cruzar, tá? Nunca se cruzam. Lógico, né, pessoal? Eu não tenho como ter uma linha num ponto 100 e cruzando com um ponto 99, porque são duas elevações diferentes, né? Então, elas nunca vão se cruzar, tá? Aqui, então, temos umas escalas, né, para a gente estar utilizando. Então, por exemplo, escala 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 10.000, 1 para 25.000 e 1 para 50.000. Então, 1 para 500, meio metro. 1 para 1000, 1 metro, né? 1 para 2.000, 2 metros. 1 para 10.000, 10 metros, né? 1 para 25.000, 10 metros. 1 para 50.000, 25 metros. Então, aqui, que distância que eu quero representar, tá? Que distância que eu quero representar e qual escala que eu tenho que usar. Então, aqui é uma ideia de como eu posso utilizar de forma mais tranquila as minhas escalas, tá? Bom, as culturas de nível, segundo o seu traçado, são classificadas, então, as curvas, né, de nível, elas são classificadas em mestras, intermediárias ou meia distância. O que quer dizer isso? As mestras são aquelas curvas, né, nas quais eu vou me guiar, e elas são múltiplas de 5 e de 10 metros, tá? Sempre de 5 e de 10. As intermediárias, então, são todas as curvas múltiplas da equidistância vertical, excluindo-se as mestras. E a meia equidistância são utilizadas na densificação de terrenos muito planos. Então, tipo assim, quando eu tenho um terreno muito plano, para eu poder representar ele de melhor forma, eu tenho que fazer mais curvas, né? Porque senão eu não consigo representar como ele é efetivamente, tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma imagem que mostra a curva 95, a curva 100, né? E o que quer dizer isso, ó? Essas mais escurinhas aqui são as mestras, tá? 95, 96, 97, 98, 99, 100, tá? Então, essas mais clarinhas são as intermediárias, certo? E ainda eu poderia ter as meia equidistância, que daí são menores ainda, tá? As curvas mestras, então, são representadas por traços mais espessos, são cotadas, então, a gente sempre coloca os valores, podem ver na imagem anterior que as que não são mestras, elas não têm valores, né? Não tem. Mas aí aqui, então, a gente conclui que de 95 até 100, a gente vai ter, então, essas curvas, né? Tá? Da mesma forma, curvas muito próximas representam terrenos acidentados. Com indicação na figura a seguir, a maior declividade do terreno ocorre no local onde as curvas de nível são mais próximas e vice-versa. Então, quanto mais próximo, as curvas mais inclinado é o terreno. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês, ó. Essa partezinha aqui, a gente vê que ela não é a inclinação, né, dela, ó, tem curvas mais distantes. Já aqui, ó, nessa partezinha aqui, a gente tem curvas mais próximas. Então, aqui é um terreno bem mais inclinado, né? E aqui, então, é distante, né? Uma distância longa para toda uma inclinação. E aqui é uma distância curtinha, bem inclinada, tá? Então, essa aqui é a diferença. Então, como eu já tinha falado antes, elas não podem se encontrar, tá? E continuar numa só. Antes eu mostrava elas se cruzando, agora elas estão, além de estarem se cruzando, elas estão se encontrando. Isso não existe, tá, pessoal? Uma curva de nível inicia e termina no mesmo ponto, portanto, ela não pode surgir do nada e desaparecer repentinamente. Então, que nem aqui tem a curva 100, daí tem a curva 98, que apareceu aqui, ó, começou, não terminou. Isso não existe, tá? Ela tem que iniciar e finalizar, tá? Que mais? Depressão e elevação, já tinha falado para vocês o que era. O que é uma colina, um monte e um morro, tá? Bom, a colina
ela vem a ser uma elevação suave, alongada, coberta de vegetação e com altura entre 200 e 400 metros. Já o monte é uma elevação de forma variável, abrupta, normalmente sem vegetação, com parte superior e com altura de 200 a 300 metros. E o morro é uma elevação semelhante ao monte, porém com altura de 100 a 200 metros. Todas aparecem isoladas sobre o terreno. Então, aqui está a diferença entre colina, monte e morro. São, basicamente, as elevações, tá? Aqui a gente tem um exemplo de espigão, né? Então, constitui-se uma elevação alongada, que tem sua origem em um contraforte. Aqui a gente tem um corredor, que é uma faixa de terreno entre duas elevações de grande extensão. Um talweg, que é uma linha de encontro de duas vertentes opostas pela base, e segundo a qual as águas tendem a se acumular, formando rios ou cursos d'água. Um vale, superfície côncava formada pela reunião de duas vertentes opostas, e conforme a figura, podem ser de fundo côncavo, de fundo de ravina ou de fundo chato. Neste, as curvas de nível de maior valor envolvem as de maior valor envolvem as de menor. Ó. Então, maior valor, menor valor. Maior valor, menor valor, tá? Um divisor de águas é uma linha formada pelo encontro de duas vertentes opostas e segundo a qual as águas se dividem para uma e outra destas vertentes. Um dorso, superfície convexa formada pela reunião de duas vertentes opostas e conforme a figura abaixo pode ser alongadas, planas ou arredondadas. Neste, as curvas de nível de menor valor envolvem as de maior. Então, é o contrário aqui agora, tá? Bom, então aqui tem um passo a passo, né, pessoal, de como fazer o desenho, né, de uma curva de nível, tá? Como é que a gente vai fazer o desenho de uma curva de nível? Primeira coisa, desenhe a quadriculação. Então, a gente vai pegar um terreno, tá? E vai fazer quadrados nele, tá? Aqui no caso é como fazer o desenho, mas na realidade nós faríamos então os quadrados. Esses quadrados, então, a gente vai colocar os vértices nas pontas deles, os valores das altitudes. Tá? Os valores das altitudes encontradas em cada ponto dos vértices do meu quadrado. Eu vou definir um intervalo que eu quero fazer entre as curvas. Então, por exemplo, eu vou fazer um intervalo de 20 em 20 metros, de 1 em 1 metro, 2 em 2 metros, 10 em 10 metros, não sei, né? Tudo depende de como que é o meu terreno, tá? Identificar a primeira cota base. Então, por onde eu começo? Pela cota 10, pela cota 11, né? Assim por diante. Encontrar os quadrados onde ela passa, tá? Ligar os pontos e depois partir para a próxima cota e repetir o processo até a última cota possível. Então, é assim que eu vou fazer o desenho. Eu vou mostrar para vocês, então, como que se faz. Bom, o que é realizar o cultivo em nível, né? Realizar o cultivo em nível significa fazer as operações de preparo do solo, plantio e todas as operações de cultivo no sentido transversal ascendente, cortando declives, seguindo as curvas de nível, linhas em contorno, onde uma linha em nível é adequada, é aquela que possui todos os pontos em uma mesma altura do terreno. Então, cultivo em nível é fazer as curvas de nível que eu falei para vocês. Aqui tem os exemplos, né, das curvas, do cultivo em si em nível, né? O objetivo, então, do cultivo em nível é reduzir a erosão, facilitar os tratos na lavoura, né, para a questão de como passar com as máquinas, enfim. Em uma área cultivada em nível, as operações são feitas praticamente em nível. Fileira de plantas, pequenos sulcos, ilheiras e restos culturais. Formam uma barreira contra a enxurrada, diminuindo a sua velocidade e energia, aumentando a infiltração da água.
Então, depois da questão do cultivo em nível, a gente tem o terraceamento, né? Terraceamento é uma prática mecânica de conservação do solo destinada ao controle da erosão hídrica, das mais difundidas e utilizadas pelos agricultores. O terraceamento baseia-se no parcelamento do solo em rampas, né? Dividir uma rampa comprida, que está mais sujeita à erosão, em várias rampas menores, menos sujeitas à erosão, por meio da construção de terraços. Aqui tem um exemplo de um terraceamento. Isso é bastante utilizado na China, né? Em lugares que tem mais declividade, tá, pessoal? O terraço é um conjunto formado pela combinação de um canal, ou seja, uma valeta, e um camalhão, um monte de terra, ou um dique, construído a intervalos dimensionados no sentido transversal ao declive, ou seja, construídos em nível ou com pequeno gradiente. Os terraços também têm a finalidade de repelir e infiltrar água, escoar lentamente as águas provenientes da parcela lançante imediatamente superior, minimizar o poder erosivo das enxurradas, cortando o declive. O terraço permite a contenção de enxurradas, forçando a absorção da água da chuva pelo solo ou a drenagem lenta e segura do excesso de água. Os terraços podem se classificar, então, quanto à sua função, quanto à sua construção, quanto a seu tamanho e quanto à sua forma. Então, com relação à função, ele pode ser de infiltração, daí vai ser em nível, ou de drenagem em desnível. Quanto à construção, pode ser o chamado Nichols, Magnum ou Camalhão. Quanto ao seu tamanho, base estreita, média ou larga. E quanto à sua forma, embutido, leirão, patamares, banquetas. Aqui tem um exemplo, então, terraço em nível e desnível. Aqui tem os exemplos das bases. Então, quando que ele vai ser considerado base larga? Né? Base larga, de 6 a 12 metros, declividades menores de 10 metros. Normalmente construída em nível. Tá? Então, quando a declividade é menor que 10 metros, a gente vai ter base larga de 6 a 12 metros. Nível de 10 a 12%, de 3 a 6 metros. E o outro em declividade de 12 ou 18 ou mais, daí então 3 metros. Aqui os exemplos do tipo de terraço, tá? Nichols e camalhão. Então, aqui embaixo é o Nichols e aqui é o camalhão, tá? Aqui em banquetas, né? Patamar ou banquetas individuais. E aqui, então, tem uma fórmula do dimensionamento do espaçamento entre terraços. Espaçamento vertical. Então, ele vai ser dado por essa fórmula aqui. 0,4518 vezes o K vezes o D elevado na 0,58 vezes o U mais M dividido por 2. O que é o EV? Espaçamento vertical entre os terraços. O D é o declive do terreno em porcentagem. O K é o índice de erosão, variável com cada tipo de solo. U é o fator de uso do solo. E o M é o fator de preparo do solo e manejo. Aqui, então, pessoal, o que quer dizer isso? Aqui tem os valores de declividade. Às vezes a gente já vai ter esse valor, então, né, já vai estar pronto, mas aqui tem conforme os tipos de solos, tá? Então, o comprimento do terraço. O que quer dizer isso? A rampa, ao todo, quanto que ela tem de comprimento e quanto que eu tenho que utilizar de declividade. Aqui, o índice K, né? Tá? Conforme o meu tipo de solo. Então, ele é do grupo A, do grupo B, do grupo C e do grupo D. O que é o do grupo D? O que é do grupo A? O grupo A, por exemplo,
ele tem uma alta resistência à erosão, tá? Já o grupo B é uma resistência à erosão moderada. O grupo C, baixa resistência à erosão, e o grupo D quer dizer que eu tenho muito baixa resistência à erosão, tá? Aqui tem os exemplos de terraços, tá, e tudo, exemplos de solos, quer dizer, tipo de permeabilidade, tá? Então, quanto maior a resistência e maior a permeabilidade, mais alto vai ser meu índice K, tá? Que daí eu não preciso fazer, então, terraços tão estreitos, né? Posso fazer mais largos. Aqui, então, com relação às culturas, que é o índice U, né? Que tipo de cultura que eu vou estar fazendo no meu solo? Ah, por exemplo, aqui o grupo 4, milho, sorgo, né? Grupo 3, soja, batatinha. Então, aqui, conforme é o meu grupo, é o meu índice U, tá? Meu índice M. Meu índice M, então, é o tipo de trato que eu vou fazer, tipo de preparo que eu vou fazer no meu solo. Por exemplo, eu vou usar grade nivelador, eu vou usar grade leve, vou usar arado, né? Então, eu tenho um preparo primário, um preparo secundário, o que eu vou fazer com os restos culturais e o índice M, tá? Bom, feito isso, então, já tenho todos os índices, já calculei, então, meu espaçamento vertical, perdão, daí eu tenho que calcular o meu espaçamento horizontal. Então, o espaçamento horizontal, ele vai ser dado por 100 vezes o espaçamento vertical dividido pela declividade, tá? É assim que funciona. Depois a gente tem, então, esses exemplos de cálculos que eu tô falando para vocês, eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou estar fazendo, então não precisam se preocupar, né? Agora, primeiro eu tô passando o conceito, tá? Então, como é que se faz a sistematização do terreno, tá? É um conjunto de operações necessárias para regularizar a superfície irregular de um terreno em pendentes uniformes, em uma ou duas direções, ou mesmo numa superfície nivelada, nos sentidos longitudinal e transversal. Basicamente, então, a gente utiliza a sistematização para fazer irrigação superficial, conservação de solos, construção de viveiros para cultivo de peixes e camarões, plantio de arroz irrigado por inundação. Como é que se faz, então? Se faz um levantamento altimétrico do terreno, tá? Por pontos equidistantes. Então, parecido com as curvas de nível, eu tenho que fazer esse levantamento altimétrico, as altitudes do meu terreno. O terreno, então, ele tem que ser quadriculado, ou seja, ser subdividido em quadrículas com lados de 10, 20, 30 metros ou mais. Comumente, então, se utiliza quadrículas de 20 metros de lado, mas dependendo da dimensão da área, outros valores poderão ser usados. E vale ressaltar que quanto menor o lado da quadrícula, maior precisão terá o projeto de sistematização. Então, dentre os vários métodos utilizados para a sistematização de terrenos para irrigação, então, vamos detalhar um método básico, o método do centroide ou dos perfis médios. O que é o método do centroide ou dos perfis médios? Aqui tem um exemplo, então, de um terreno, ele está todo ele sistematizado, já tem todos os pontos, tá aqui, ponto a ponto. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos eles, então, HM é a cota do centroide, ou seja, a minha cota média. Somatório das cotas, então, o valor somatório de todos esses valores aqui, dividido por N. O que é o N? É o número de pontos do terreno, tá? Nesse exemplo aqui, então, fazendo essa somatória e dividindo pelo número de pontos, eu tenho 21 pontos, tá? Aí eu faço, então, esse cálculo, tá? E aí, então, eu vou ter a minha cota média. O que vem a ser a minha cota média? A minha cota média é o valor que eu tenho que deixar meu terreno, tá? Nivelado para que não sobre nem falte terra, porque exatamente a terra que vai sobrar num ponto eu vou conseguir jogar naquele ponto que está faltando. Então, é assim que funciona a cota média, tá?
Depois disso, a gente faz a marcação dos cortes e aterros. Quanto de terra eu vou cortar em cada ponto, quanto de terra eu vou ter que pegar e aterrar naquele outro ponto. Então, quanto eu vou cortar, quanto eu vou aterrar, tá? E aí eu faço os cálculos, tá? Eu faço esses cálculos. Tem aqui esse exemplo, então, de sistematização. Vou abrir aqui para vocês. Olha só. Então, esse exemplo aqui, que é o da aula, né, pessoal? Tá aqui todos os meus pontos, tá? Fazendo a somatória de todos os pontos, eu tenho um valor de 16.338. E daí eu faço a divisão por 21, que são 21 pontos que eu tenho no meu terreno. Eu tenho um total de 778, tá? Bom, agora eu fiz uma tabela aqui, colocando, então, qual que é o valor de cada ponto, tá? Um por um. Com base na minha cota média, que era 778, eu vou olhar assim, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, ponto 1, 775, ele tá 3 metros abaixo da minha cota média. Então, eu tenho que colocar 3 metros de terra nesse ponto. No ponto 2, eu tenho 770 metros. 8 metros eu tenho que aterrar. No ponto 3, 770, 8 metros novamente. No ponto 4, 765, 13 metros. E assim eu vou indo, né, pessoal? Tá? Eu vou colocando aqui. Agora aqui, ó, no 795, ultrapassou o 778. Quanto? 17 metros. Então, eu vou tirar 17 metros de terra. No 780, ultrapassou 2 metros. No 752, faltou 26 metros. No 750, faltou 28 metros. No 800, sobrou, né? E assim vai indo, ó, tá? Finalizando aqui, então, pessoal, eu tenho 185 metros de terra. Somando, daí eu somo, né, tudo aqui, ó. Somo. 185. E de corte, fechou 185. Então, a pergunta é, qual é a cota média? 778. Em cada cota, né, indique a quantidade de corte ou aterro que será necessário. Já fiz? Tá aqui, na tabela. E deu somatório para conferir se a quantidade de corte e aterro foram iguais. Sim, fechou, tá? Então, tá aqui, pessoal, o exemplo de uma sistematização, tá? Bom, o próximo exemplo. Deseja-se terracear uma gleba com solo com resistência à erosão moderada, grupo A, textura média, com declividade 4%, a ser cultivada com soja continuamente. Preparo do solo feito com arado de discos e grade niveladora e queimando-se os restos da cultura anterior. Então, aqui foi dado tudo, todas as orientações, ó, pessoal. O que a gente faz, então? Aqui eu já coloquei os dados, tá? Então, o índice K 1,25, o índice U 1 e o índice M 0,75. Aí tá pedindo para calcular espaçamento vertical e horizontal. Primeiro a gente sempre vai ter que calcular o vertical para depois fazer o horizontal, tá? Então, jogando naquela fórmula, pessoal, a fórmula é 0,4518 vezes K vezes D elevado na 0,58 vezes U mais M dividido por 2. E o espaçamento horizontal é dado por 100 vezes o espaçamento vertical dividido pela declividade. Jogando na fórmula aqui, então, os dados que nós temos. 0,4518 é um valor constante, né? O valor da fórmula. Vezes 1,25, o índice K. Vezes 0,04, que é a declividade, elevado na 0,58. Vezes 1 mais 0,75. Então, o índice U é 1, o índice M é 0,75 dividido por 2. Primeira coisa, o que a prof fez aqui? Calculei o valor do parênteses e coloquei aqui embaixo. Peguei esse 0,04, elevei na 0,58 e coloquei aqui embaixo. E aí, então, agora tudo faço vezes, tá? Então, joga todos esses valores aqui na calculadora. Eu até vou colocar um X aqui para representar vezes, tá? Para não confundir vocês. Então, tá aqui, pessoal.
O valor do espaçamento vertical desse terraço, 0,076 metros. Bom, daí agora, o espaçamento horizontal, né? Esse espaçamento vertical representa a altura desse terraço e o espaçamento horizontal a largura dele, tá? Então, o espaçamento vertical, eu vou pegar aqui, ó, 0,076 dividir por 0,04 vezes 100. Então, 190 metros. Esse vai ser o espaçamento horizontal do terraço. Então, aqui tá os dois exemplos de cálculos de sistematização e de terraço, tá? E agora, então, fica faltando só o cálculo da curva de nível, das curvas de nível, tá? Eu vou colocar esses dois exemplos lá na sala de aula para vocês, tá? Vou colocar novamente os slides e a gravação da aula de hoje, tá bom, pessoal? É isso aí, então. Amanhã à noite nós teremos a nossa aula, né, terça-feira, e aí eu vou explicar também, pessoalmente, os cálculos, principalmente a questão dos cálculos de curva de nível daí, tá bom, pessoal? Até amanhã, então. Vou interromper aqui a gravação, tá? Um abração, tchau, tchau.